O Evangelho de Marcos, capítulo 14. Reflexão. Preparativo para o desfecho. Conspiração do Sinédrio. Era Páscoa, o que fazia com que Jerusalém estivesse realmente repleta de pessoas. A população usual de 50.000 pessoas podia chegar a centenas de milhares. Isso fez com que os líderes religiosos da cidade pensassem duas vezes antes de prender uma figura pública como Jesus. Afinal, provocar uma população ingovernável e desse porte poderia facilmente causar uma reação violenta por parte dos judeus e, consequentemente, atrairia uma forte represália por parte dos romanos sobre a cidade. Isso é interessante quando nós lembramos de que, recentemente, Jesus promoveu ali a sua entrada triunfal montado num jumentinho. Ele frequentemente evitava dar publicidade a seus feitos e milagres, mas aqui, nessa ocasião, ele faz algo diferente. Ele procura chamar a atenção justamente para si e para a sua missão. Jesus tentou advertir os discípulos quanto à sua morte e seu martírio. Ele começa a fazer isso cerca de 9 meses antes, para que eles não sofressem, para que eles pudessem compreender sua missão. Nós sabemos que os discípulos não compreenderam corretamente a missão de Cristo na implantação de um reino terrestre, mas o reino da glória, da salvação dos pecados e não do Império Romano. Chegava então o momento, o tempo determinado na profecia, em que Jesus não tinha mais que adiar o desfecho de sua missão aqui na Terra. Então ele começa agora a promover realmente uma publicidade a fim de que as pessoas pudessem depois compreender o que havia acontecido. Era um momento realmente muito apropriado para isso, pois era Páscoa, uma festa que tinha a duração de 7 dias e reunia multidões em Jerusalém. Além disso, a festa em si era muito significativa e apontava justamente para o Cordeiro. Era o momento em que as pessoas comiam o Cordeiro Pascal, pães ázimos, vinho e ervas, e se lembravam do êxodo da primeira Páscoa do povo hebreu, quando o sangue do Cordeiro foi usado para pintar os umbrais das portas, e o anjo destruidor, vendo aquele sangue, passava por alto daquela casa, ou seja, o sangue do Cordeiro protegia aquelas pessoas. Da mesma forma, o sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, para quem aquela cerimônia, aquele sangue apontava, Cristo é o Salvador. Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aqui, num outro momento em Betânia, na casa de Simão o leproso, uma mulher unge o Cristo com um perfume de nardo puro, que estava em um frasco de alabastro. O nardo era um perfume provavelmente importado da Índia, um perfume caríssimo. Era o equivalente a 300 dias de trabalho. Tanto é que alguns discípulos reclamam desse desperdício e dizem que o perfume poderia ser vendido e o dinheiro da venda ser dado aos pobres. Cristo, então, diz aos discípulos o seguinte: os pobres sempre tendes convosco, e podeis fazer o bem quando quiserdes, mas eu nem sempre estarei com vocês. Jesus aqui não está sendo insensível nem antipático com os pobres, pelo contrário.
Seu ministério é marcado por uma profunda preocupação por eles. Suas palavras apenas destacam o valor inestimável de sua presença entre os discípulos. E salienta ainda que aquela mulher fez aquilo de coração. Aquela mulher amava Cristo profundamente e até estava ungindo ele antes da sua morte. E disse ainda que onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também lembrado o que ela fez. Segundo João, no capítulo 12, versículo 3, essa mulher seria Maria de Betânia, a irmã de Marta e de Lázaro. É uma passagem que poderia ter passado despercebida, mas graças a Jesus, a atitude daquela mulher foi exaltada, porque revelou muito amor. E o que ela tinha de mais precioso, ela deu a Jesus. É uma lição de vida para todos nós. Afinal, dedicar a Jesus aquilo que nós temos de mais importante, de mais precioso, seja o nosso tempo, seja nossos recursos, a nossa saúde, é o mínimo que podemos fazer. Porque Jesus deu tudo o que ele podia também por nós. Ele deu a sua vida. Ele deixou as cortes celestiais para estar aqui na terra e sofrer e morrer por todos nós. Então, ele merece a nossa suprema consideração. O preparativo de Judas é o preparativo do traidor, que se une aos opositores de Jesus a troco de dinheiro. Diante do conflito que está chegando ao cume, um discípulo se une aos adversários do Mestre, formando assim um quadro sombrio, que contrasta com aquela atitude da mulher de Betânia. A trama de Judas se une à trama das autoridades. A Judas foram dadas 30 moedas de prata. A ganância foi o que cegou Judas e o impediu de ver a verdadeira identidade de Jesus e seu verdadeiro valor. Preparação da ceia. Jesus aponta o local da Santa Ceia, toma providências para isso, anuncia aos discípulos que havia preparado tudo e envia 2 discípulos à cidade e avisa que um homem carregando um cântaro virá ao vosso encontro. Isso era muito incomum de se ver na cultura judaica, uma vez que a mulher é que costumava assumir a tarefa de buscar e carregar a água. Pediu então para que eles o seguissem e dizerem ao dono da casa que ele entrar: onde está a sala em que posso comer a Páscoa com meus discípulos? Eles foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. O anúncio da traição. A chave para o desencadeamento final do conflito que obriga a escolher de vez de que lado estamos é a traição de Judas. Quem entrega Jesus nas mãos da morte não é Deus Pai, mas um de seus seguidores, que escolheu ficar do lado das autoridades. Estando à mesa, Jesus aponta o traidor e diz: é um dos 12, é aquele que põe comigo a mão no prato. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem, seria melhor que não tivesse nascido. A Eucaristia. Os versículos de 22 a 25 merecem que seja feita a leitura. Aqui há um significado muito profundo
quando Cristo, em lugar da Páscoa, estabelece a chamada Santa Ceia. E assim diz a passagem. Enquanto comiam, tomou Jesus o pão e abençoou-o, partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos. E todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, já não beberei do fruto da videira, até aquele dia em que beberei de novo no reino de Deus. Vejam, o sangue da antiga aliança era baseado em sangue de animais, cordeiros, novilhos, e estava agora perdendo a sua validade e sua vigência, porque Cristo estava instituindo a nova aliança com seu próprio sangue. Aquelas ofertas do santuário terrestre apontavam justamente para Jesus, o Cordeiro de Deus. E ele promete aqui que nunca mais beberia do fruto da videira, do suco da uva, até aquele dia em que haverá uma grande ceia no céu, na qual nós temos que estar presentes. A morte de Cristo foi para garantir justamente a nossa presença nessa festa. Cristo anuncia então a sua morte ali, naquela ceia. Foi uma ceia de despedida. Também o clima estava pesado, onde Jesus já estava com o semblante carregado. Ele diz que seria traído e entregue aos pecadores. Então Pedro, que sempre tomava a palavra, era afoito, se adianta e diz que, mesmo que todos te neguem, eu jamais te negarei. Vejam como é perigoso confiar no nosso próprio coração. O coração do homem é enganoso. Mais adiante, Pedro vai negar Jesus. Nós devemos confiar em Deus. Nem em nós mesmos podemos ter a certeza de confiar, porque realmente somos falhos, vacilantes e cometemos muitos erros. Jesus vai ao Getsemane e leva os seus discípulos e pede que eles orem por ele, especialmente Pedro, Tiago e João, os três mais íntimos. Ele os leva mais perto de si e diz: Minha alma está numa tristeza mortal. Ficai aqui e vigiai. O Criador do Universo, Jesus, que sempre orou pelos seres humanos, agora pede que eles orem por ele. A natureza humana de Cristo estava sentindo o peso do pecado do mundo e ele então pede o amor de seus discípulos. Infelizmente eles dormem e cedem ao cansaço. Jesus orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. A oração de Cristo não foi atendida pelo Pai. Nem todas as orações o Pai pode atender, e essa foi uma delas, porque Jesus tinha que beber desse cálice. Esse cálice que representa os pecados de todos os seres humanos. Isso também acontece conosco. Quantas vezes pedimos a Deus e não somos atendidos? Somente Deus sabe quando nos deve dar aquilo que pedimos.
Por isso temos que aprender a esperar, ser pacientes e perseverantes. Bem, Jesus não estava com medo de morrer e nem recuando de sua missão. O que ele estava sentindo realmente era o peso de todos os pecados do mundo. E isso o afligia, isso o torturava naquele momento. A natureza humana de Jesus tenta recusar esse fardo. Mesmo assim, Jesus generosamente diz: mas que seja feita, Pai, a tua vontade e não a minha. Abba, Pai. Esse Abba, em aramaico, representa pai no sentido íntimo, papaizinho. Era assim que Jesus se dirigia sempre ao seu Pai. E é assim que ele nos ensinou a fazer. Deus é nosso Pai. Deus, além de ser nosso Criador e Senhor, é nosso Paizinho no céu, e sempre devemos orar a Deus com esse sentimento e com esse senso de respeito. Jesus ainda diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, pois a carne é fraca. A carne humana realmente está enfraquecida por milênios de pecado e degeneração. Nós precisamos muito da oração para poder suportar as tentações, as dificuldades que se colocam em nosso caminho. Portanto, vigiai e orai. Estamos numa batalha, num grande conflito. Não podemos ceder por um instante que seja. Precisamos estar atentos a todos os momentos e em espírito de oração. A guarda do Sinédrio chega para prender Jesus. Com um beijo, um gesto normalmente retratado na Bíblia como sinal de afeto, Judas entrega Jesus nas mãos das autoridades. Por que Judas fez essa opção? É difícil dizer. Provavelmente Jesus se tornara uma decepção para ele, que esperava um Messias glorioso e com a bandeira zelota. O andamento das coisas talvez lhe tivesse feito pressentir que as atitudes de Jesus caminhariam para o fracasso e ele não queria ser um perdedor. As coisas saíram do controle para Judas, mas estavam sob o controle de Jesus. Um dos discípulos toma uma adaga e fere o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Marcos não identifica nem o portador da adaga e nem o atingido por ela. É João quem revela que foi Pedro quem reagiu violentamente com sua adaga e identifica a vítima como Malco. Lucas ainda relata que Jesus curou a orelha do homem. Jesus pediu a eles que guardassem as armas, porque tudo aquilo estava acontecendo para que se cumprissem as Escrituras, as profecias. Há um relato interessante registrado unicamente em Marcos, nos versículos 51 e 52. É dito que seguia-o um jovem, coberto unicamente com um lençol, e prenderam-no. Mas, lançando ele de si o lençol, escapou-lhes despido. Muitos acadêmicos identificam como sendo o próprio Marcos, porque somente aqui está descrito esse fato pitoresco. Esse jovem que estava seguindo Jesus envolto em um lençol, e que provavelmente tenha saído de casa às pressas, e ficou aqui registrado esse detalhe. O fracasso de Pedro. Jesus então é levado ao Sinédrio.
que era o órgão máximo deliberativo dos judeus. É dito que Pedro seguia Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote. Seguia-o de longe. E isso nos faz lembrar de quantas pessoas que fazem a mesma coisa. Seguem Jesus de longe. Apenas observam, enquanto o correto é seguir de perto, estar ao lado do Cristo, entregar a vida totalmente a Jesus. Diante do Sinédrio, é feito aqui um julgamento forjado, à noite, o que já não era nem permitido. Testemunhas falsas são trazidas para depor contra Jesus. Relatos desencontrados são ouvidos. Jesus, porém, guarda silêncio. Ele sabia que se abrisse a boca para se defender, seria muito fácil se livrar daquelas acusações. Porém, Jesus venceu a tentação e fez abertamente a sua escolha: seguir o projeto do Pai, mesmo que isso lhe custe a vida. Ele fica em silêncio, não responde, não se defende. Até que vem a pergunta para a qual Jesus não podia deixar de dar uma resposta. O sumo sacerdote Caifás pergunta a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Aqui Cristo realmente afirma a sua messianidade e até a sua divindade ao usar a famosa expressão Eu sou. Então o sumo sacerdote rasga suas vestes em mais uma infração e indo contra as próprias Escrituras. Em Levítico, nos capítulos 10, versículo 6, e capítulo 21, versículo 10, diz que o sumo sacerdote não podia fazer isso, não podia rasgar as vestes. Mas todo aquele julgamento já era uma farsa. Então, a atitude do sumo sacerdote só mostrou que ele realmente não estava preocupado com as Escrituras, com sua fidelidade a Deus e muito menos com o Messias. O sumo sacerdote estava preocupado com o seu cargo, com o seu poder, e faria de tudo para eliminar aquele incômodo homem que pregava, arrebanhava multidões e tinha autoridade. Caifás então acusa Jesus de blasfêmia. E realmente seria uma blasfêmia caso Jesus não fosse quem dizia ser, o Filho de Deus. Um homem blasfemador pela lei judaica mereceria o apedrejamento, o julgamento e as agressões. As pessoas ali passam a cuspir em Jesus, dar-lhe murros, bofetadas, e essa é uma cena muito triste, em que a criatura agride o seu Criador. Aqueles que haviam sido criados por Deus estavam agora lhe cuspindo no rosto. Isso é mais uma das consequências do pecado, a cegueira humana. O ser humano deixa de ver aquilo que é óbvio e agride o próprio Deus que o criou. A negação de Pedro. Pedro nega Jesus. Aqui no fim desse capítulo, nós vemos Pedro negando por 3 vezes que conhece Jesus. Vejam que, à semelhança de Judas, Pedro também traz Jesus. A diferença entre Judas e os demais apóstolos fica muito clara em 2 episódios. O apóstolo Pedro negou Jesus, mas, diferentemente de Judas, ele de forma sublime
por revelação do Pai, declarou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O apóstolo Tomé agiu com incredulidade, mas ao contrário de Judas, sua confissão de fé pode ser lida até os dias de hoje. Meu Senhor e meu Deus. Judas Iscariotes, por sua vez, com relação a Jesus, o título mais elevado que ele atribuiu a Jesus foi o de Rabi, isto é, mestre. Ele via Jesus apenas como um professor, digamos assim, talvez um bom exemplo a ser seguido, mas nunca o viu como seu Senhor e Salvador. Na Santa Ceia, quando Jesus se dirige a Judas, não usa palavras duras contra ele. Jesus permite que o traidor participe da ceia. Jesus fez de tudo o que podia para salvar também esse discípulo traidor, assim como fez com Pedro. Quando Pedro nega Jesus e a profecia de Cristo se cumpre ao cantar do galo, Pedro chora amargamente pelo que havia feito e se lembra das palavras de Jesus. O olhar de Jesus. No Evangelho de Lucas, vemos que quando Cristo é tirado do sinédrio para ser levado a Pilatos, ele passa por um local em que Pedro o avista e o olhar de Jesus foi um olhar de perdão, um olhar de misericórdia. Foi aquele olhar que salvou Pedro, o mesmo olhar que pode salvar você também. Cristo olha para você com misericórdia, com carinho e com amor. Contemplemos esse olhar de Cristo e procuremos entender que Ele é o Cordeiro que nos salva de nossos pecados e aceitemos com fé a salvação que Jesus oferece. Eu falei a vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.